Bom dia, pessoal, tudo bem? Na medida do possível. Hoje, dia 31 de outubro de 2022. Vamos para a segunda parte aqui desse livro, Os Mistérios de Osíris, né? Antes, eu queria fazer um comentário sobre, né, o que aconteceu ontem, né, nas eleições. E vou dividir em duas partes, vamos dizer. Uma secular e outra espiritual, né? Então, da parte secular, ano passado eu dei uma entrevista para o Eduardo Bolsonaro no canal dele aqui do Facebook, e eu disse que o meu medo era que acontecesse a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né? Com a eleição do Trump. Enfim, e a gente viu de certa forma isso acontecer, né, pessoal? Uma série de irregularidades. A gente pode ficar enumerando aqui as irregularidades. Primeiro, a própria soltura, né, do Lula. Então, isso já é a prova número um, né? Porque, enfim, só de terem feito ali um malabarismo jurídico ali, né, com a questão do CEP, né, então ninguém contestou as acusações dele. Simplesmente falaram, anularam o processo porque ele foi julgado em Curitiba quando ele deveria ter sido julgado em Brasília ou em São Paulo. Enfim, então uma tecnicalidade, né, mas os fatos, né, existem ainda, ninguém inocentou ele não foi inocentado de forma alguma do que ele fez, né? Bom, só disso a gente já viu que, peraí, então, por que soltaram ele? Porque, né, tem um plano aí de volta ao poder, né? E a gente viu o Zé Dirceu falando, olha, né, eleição não se ganha, se toma. A gente viu o ministro Barroso falando, eleição não se ganha, se toma. A gente viu o Jorge Paulo Lemann, né, falando, nós vamos ter um novo presidente. Ele, para quem não sabe, presidente da Ambev, de várias empresas, C6 Bank, né, o Burger King aqui no Brasil, que é um cara ligado a Davos, né, ao Fórum Econômico Mundial. Então, já estavam avisando, né, pessoal? Já estavam avisando e, infelizmente, assim, as medidas, né, não sei, vamos ver, ainda talvez, né, vamos ver o que vai acontecer nesses dias aí, se vão impugnar, vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, estava muito claro, pessoal, que era isso que eles queriam, né? Tomar a máquina de novo, tomar o Estado, né? E toda a irregularidade, né, das urnas, toda a questão da censura, né? A questão, né, enfim, das rádios, no final agora o dinheiro para compra de voto, enfim, tanta irregularidade, né, pessoal? Então, agora, a questão é essa, né? Realmente, eu não acredito que o voto popular tenha mesmo a questão do Nordeste, não. Eu não acredito que ele tenha sido eleito com voto popular, o Lula, tá? Agora a gente entra na questão espiritual. Espiritualmente eu já falava que é o seguinte, pessoal. Biblicamente, vai haver um governo mundial. E eu falava, olha, o Brasil não vai ficar de fora. Eu na mesma entrevista lá do Bolsonaro, eu falava com o Eduardo Bolsonaro, eu falava, o Brasil não vai ficar de fora. Mas eu espero que Deus dê mais 4 anos, pelo menos, para nós, né? Então, não é só o PT aqui no Brasil, pessoal, não é só o PCC, não é só essa questão. A questão é lá fora, os interesses lá fora, né? Por que o Lula vai lá na França e é recebido pelo Macron, né, beijos e abraços, e é um cara, né, que a comunidade europeia ali, né, adora, né? Por quê? Porque, mais uma vez, representantes nacionalistas no mundo inteiro estão caindo, né, um por um, como um efeito dominó, né?
Então aqui na América do Sul você tinha só faltava o Bolsonaro, você tem ainda, né, lá na Hungria, agora na Itália talvez, né, apesar que ela deu aí umas rateadas, eu não sei se... Enfim, pessoal, isso é bíblico. Então, não... A gente, né, tem dois fatores. Quando a gente pensar na coisa como um todo, biblicamente, Deus permitia que ou o povo de Israel fosse conquistado por inimigos, ou então que um rei corrupto chegasse ao poder para quê? Para trazer juízo ao povo, quando o povo estava... Né? Mas daí você vai falar, mas poxa, no Brasil tem tanto cristão, né? A gente orando tanto. Pessoal, mas tem um juízo que não é só local, que é um juízo, que é o juízo final, que é o Apocalipse. Tem um juízo, né? Sobre a raça, sobre o planeta. Agora, eu creio, pessoal, que, né, a igreja vai continuar como sempre foi, e talvez mais unida agora, né? Deus é soberano, a gente não pode perder nunca isso de vista, né? Deus permite as coisas, né? Então, é uma permissão de Deus, né? Esse processo serviu eleitoral todo, e antes, né, que realmente teve aí cada vez mais uma coalizão, né, da igreja, né? Pessoas que não se falavam, né? Então, líderes que não se falavam. Você viu muita gente dentro da igreja tomando posição, né? Gente que nunca teve posição política, que nunca... E nem posição política, né? Quer dizer, que era um cristianismo morno, assim, que não... Né? As pessoas orando, jejuando. Então, nisso tudo é positivo. E pessoal, né? Mesmo que, né, que o Lula, dia 1º de janeiro, seja, né, receba, porque por enquanto ele não está... Não é o presidente, né? A gente vai continuar, pessoal. A igreja continua, né? Deus continua guardando a sua igreja, né? E é esse o processo histórico, né? A gente nunca pode perder de vista o que a Bíblia diz. Então, como eu falava antes, é isso, né? Eu falava assim, olha, espero que Deus tenha misericórdia e nos dê mais 4 anos de um governo favorável. Agora, se na questão temporal, né, a gente está... Pessoal, Jesus está voltando. A gente está num processo de aceleração. De novo, eu acredito que a gente vai ter uma guerra aí, ou no final desse ano, ou começo do ano que vem, uma guerra numa escala mundial, assim. Então, independe também, sabe? Né, porque o nosso lugar não é aqui, nosso lugar realmente é no céu, nossa pátria né, é no céu. Agora, enquanto a gente está aqui, a gente continua lutando, pessoal, a gente continua fazendo a nossa parte, né? A igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo, continua sendo o diferenciador, assim, o diferencial na sociedade. E vamos embora, né? Então, às vezes o pessoal, quando se engaja pela primeira vez e de repente tem um setback, como fala em inglês, né? Um retrocesso, a pessoa pode desanimar, falar, né, poxa, eu investi tanto da minha esperança, a minha força, e eu fiquei frustrado, né? A pessoa larga a mão. Não, pessoal, não larga a mão, né? Vamos continuar vivendo a nossa vida, né? Vamos continuar. Tudo bem, pode ser que você tenha aí uma ressaquinha aí de um dia, mas bola para frente, pessoal. Vamos continuar aí, né? Porque novamente a gente tem um chamado que é maior, né? Principalmente é o quê? Pregar o evangelho, né, pessoal? Pregar o evangelho a toda criatura. A gente, né, é a nossa grande comissão, é o chamado de Jesus. E é isso, né? Mesmo num governo... A gente já viveu 15 anos do governo PT, sobrevivemos e vamos viver, vamos continuar, vamos sobreviver, pessoal. E vamos, né? E Deus é fiel, e Deus, né, vai nos dar vitórias e vai expor, já está expondo, né? Só da gente ver os vídeos nas penitenciárias, pessoal, né? E também em lugar ali de tráfico, né? O pessoal festejando, né? O Lula, já está claro. Nada que esteja oculto, né? Tudo vai ser o quê?
vai ser exposto, pessoal. Vai ser revelado, né? Deus, então de repente é o quê? Literalmente para ficar claro, principalmente para quem é iludido, né? Eu vi muitos comentários das pessoas, né, da esquerda, né? O amor, as pessoas... É um véu, pessoal, é um véu espiritual. O amor venceu, né? Sempre com essa linguagem, né, sentimentaloide, né? Desconectada da realidade, né? Então, vai ser bom principalmente para essas pessoas, porque elas vão ter um grande choque, elas vão acordar realmente, pessoal, quando, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Nós, como cristãos, né, nossa Constituição é essa aqui, né? Isso que tem que pautar sempre a gente, independente da política, independente do que aconteça, né? A gente continua fazendo a nossa parte, né, pessoal, e lutando bom combate, e é isso, tá bom? Então, nossa fé está em Jesus, né? Como a Bíblia diz, né? Viver é Cristo e morrer é lucro, né? A gente continua aqui fazendo a nossa parte, levando o Evangelho, né? E claro, felizes quando tem um governo, né, de alguém que teme a Deus, né? A gente tem prosperidade, né? A gente tem... E, né, quando tem um juízo e Deus permite que entre um corrupto, Deus tem um propósito também, pessoal, né? E Ele nos guarda, Ele nos guarda. Amém? Creia nisso, não desanime, tá bom? Muito bem, era isso que eu queria falar. Antes da gente entrar no livro, claro que vou lembrar vocês dos meus livros aqui, aqueles que eu fiz, que eu produzi, com a ajuda de grandes artistas, tá? Então temos aqui a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde eu abordo tudo, deixo explicadinho para vocês, nova ordem mundial, as sociedades secretas, né, que trabalham para essa nova ordem mundial, a questão da cibernética, de tecnocracia, de transhumanismo e escatologia também, né? Então, de uma forma super animada, com personagens incríveis, muita ação, mas muita informação. Então, essa trilogia aqui é demais. Temos o Knock Me Out, aqui onde a gente tem personagens de verdade, heróis de verdade, né? Nada essa doutrinação aí de, né, onde personagens fracos, né, desconstruídos, não. Aqui então realmente heróis que não super-heróis, heróis, né? Gente que tem que se sacrificar. Então, uma homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, né, os filmes que usam o pano de fundo das artes marciais para contar histórias de superação, de amor, tá? Então é um romance que se passa no mundo do MMA, incrível, e tem trilha sonora no Spotify, tá? Então você lê ouvindo as músicas, é igual um filme mesmo, tá? Temos também Um Outro Dia, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, uma história sobre, né, que todo jovem deveria ler, que exatamente aborda essa pressão social, né, para droga, fala de dependência química, fala de abuso sexual, fala do narcotráfico, fala de política, tá? Então eu falo que é um desesquerdizador muito, muito bacana, tá? Tem também uma pitada sobrenatural, é uma história muito, muito legal. E Comunhão, aqui sobre a falsa religião, né, pessoal? A gente tem visto aí, né, falsos profetas, né? Então a gente aborda isso, mas claro, no pano de fundo de um suspense, com um terror psicológico, com muita ação, aventura, mas com uma redenção no final, né? Às vezes tem gente que fala, fiquei com medo. Não, fica tranquilo, né? A gente, para falar do mal, a gente tem que mostrar o mal, mas no final, né, o bem vence, e a gente tem aí também uma redenção muito, muito legal. Então, todo esse material, essas 6 HQs aqui, você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, tá, pessoal? É mandando uma mensagem num dos links que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição. Então tem o meu Instagram, @Felipe_Fogozzi, a página do Aurora HQ no Facebook, ou o e-mail, que eu acho a forma mais segura de você, porque a gente, né, estamos em tempos aí de censura, de shadow ban nas redes sociais, então pelo e-mail também é a forma mais garantida, tá? De qualquer forma, é só mandar uma mensagem e eu respondo como você adquire, né,
mando com uma dedicatória, com o maior carinho, em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Então entre em contato, já prepara para o Natal, né? Você já quer ter um presente aí incrível para Natal, já vai se preparando, já pede, dá tempo de chegar, tá bom? Então é isso, o que mais? Tem os links aqui embaixo também do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que eu não consigo postar aqui no YouTube, né? Como o apanhado das últimas semanas, essa semana aqui eu vou fazer um novo vídeo, eu estava esperando as eleições aí para fazer um novo vídeo. E que mais? A gente tem o Subscribestar, que é a plataforma para os apoiadores do canal. Se você gosta do canal, se você quer se tornar um apoiador, você pode fazer isso através do Subscribestar, tá bom? E muito obrigado aos apoiadores. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Então, só lembrando, né? Esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 1951, tá? Sobre os ritos de iniciação maçônicos, né? Então, vamos pegar aqui, ó, o mistério de Osíris ou, né, a antiga iniciação egípcia, tá? Então, aqui esse cara, né, o autor aqui, o Swinburne Clymer, né? Ele deixa bem claro toda a questão da tradição oculta, né? Então, né, eu lembro, eu vim fazendo aí ao longo desde o ano passado, lendo livros para vocês sobre a estrutura de poder do mundo, né? Então, Tragédia e Esperança, né, o Estabelecimento Secreto da América, o Estabelecimento Anglo-Americano, né, enfim, vários livros. E aqui também a gente está pegando essa conexão com a maçonaria, né? Então, no vídeo passado já ficou claro também a questão como sempre, né, da superpopulação, a questão da redução populacional, como isso faz parte da visão deles, né? Desde o Thomas Malthus lá no Império Britânico, né, no final do século XVIII, tá? Sempre essa ideia de temos que controlar a população, né? Temos que reduzir a população. Imagina, se isso já estava no final do século XVIII, eles já falavam isso, né? Quando você tinha uma população mundial muito, muito menor do que a gente tem hoje. Então o problema não é população, o negócio é controle, pessoal, eles terem o controle. Então a gente continua dizendo aqui, olha, os antigos estimavam, né, que a função generativa, né, ou geracional, desculpa, né, na verdade a de reproduzir, era divina, né, e eles deificavam essas funções através de emblemas que mostravam o dever do ato sexual como religioso, tá? Então, vídeo passado, né, ele fala que eu falei para você exatamente como uma das... Porque muitas vezes símbolos, pessoal, tem mais de um significado, né? Às vezes você tem símbolos que têm vários significados embutidos naquele símbolo. Então, e a mesma coisa no símbolo maçônico do compasso e da régua, né? E do esquadro. Então aqui o esquadro, né? E aqui o compasso. Tem vários significados embutidos ali, tá? Você tem por exemplo, que é duas dimensões, a da terrestre, né? Representada pelo esquadro, que representa as dimensões terrestres, e a esfera espiritual, que é o compasso é circular, então os céus e a terra, tá? Agora, outro símbolo desse é do sexo, pessoal, da reprodução, e no meio tem a letra G, tá? Que também tem alguns significados, mas um dos principais é reprodução, né? Geração, tá? O G de geração. Então, é o quê? Por quê? Porque nada entra aqui nas nossas dimensões sem sexo, pessoal, sem nascer de um ventre, né? Então, por isso que aqui ele está falando que magia sexual, né? O sexo feito de forma ritualística, como magia, isso, pessoal, é muito antigo. E não é exclusividade só dos maçons, mas os maçons, vamos dizer, concentraram, né, várias doutrinas esotéricas dentro da sua prática, né, dentro dos seus rituais, tá? Então ele continua falando assim, olha, então, portanto,
era natural que essa adoração solar e sexual, como um símbolo da atividade divina, né, nascesse, né, vamos dizer, do mais alto conceito divino humano, tá? Então por isso que para eles é muito importante exatamente controlar, né? Eles não têm um problema com se você faz sexo de uma forma hedonista, né? Sodomia, né? Por quê? Porque não tem reprodução. Então, ao contrário, eles inclusive promovem essas atividades, né, diferentes. A Bíblia sempre fala, né, do sexo dentro de um casal, com o quê? Que vai gerar filhos, né? Para eles não têm. E a gente, claro que naturalmente Deus fez a constituição humana, na fisiologia humana, o impulso sexual exatamente por quê? Para a reprodução. Então, eles não se importam em promover uma cultura onde haja hedonismo, tá? Pornografia, sodomia, o que seja, qualquer tipo de atividade sexual que não tenha o risco de ter reprodução. Para eles, pessoal, não, entendeu? Vocês estão entendendo? Então a questão é assim, quem que pode reproduzir? A gente quer controlar isso. Agora eles já estão falando, e cada vez mais, né, nessa nova cultura que eles estão implementando no mundo inteiro, né, da questão do carbono, do ESG, de falar assim, olha, quem que tem o direito de ter filho? Porque se você tiver um filho, você vai estar fazendo um peso na terra, você vai estar consumindo os recursos naturais, né? Eu já dei aqui matéria para vocês de grupos na Europa, de mulheres que estão abdicando de ter filhos porque agora elas, não, eu estou salvando o planeta. É tudo um doutrinamento, pessoal, né? Eles vão doutrinando, né? Vão criando uma cultura para que a pessoa ache que ela está ajudando, que ela está sendo, né? Né, essa falsa religião que eles estão criando, essa religião sem Deus, né? Onde a pessoa se acha virtuosa, ela está ganhando pontos, porque ela é, né? A esquerda funciona assim, né? Essa falsa religião. Mas, então assim, é controlar quem pode reproduzir, né? Ele continua falando assim, olha, o falo, né? O órgão masculino, que representa o quê? Uma forma de reprodução, a forma de reprodução se torna o maior e mais significante hieroglifo ou símbolo da criação, né? Que pode ser simbolizado em alguma coisa, né? Então por isso que um símbolo, pessoal, ele pode ser tridimensional. Um obelisco, né? Então um símbolo não é só, né, bidimensional. Então, por exemplo, o número 4 aqui, né? Ele não existe só em duas dimensões. Se eu pegar e esculpir um 4, né, em madeira ou fizer um 4 em plástico, né? Aqui mesmo ele tem uma dimensãozinha aqui porque é bordado, né? Mas assim, então um obelisco, ele fala, né? Ele fala aqui que o falo, ele se torna um símbolo tridimensional. Então, por isso que, pessoal, a gente tem obeliscos, né, em todos os lugares que a gente tem uma presença maçônica. Por isso que aqui é um ritual do quê? Dos mistérios de Osíris, porque o Egito antigo, segundo eles mesmos, foi não só o Egito, né? Você tem os maias, os astecas aqui na América do Sul, mas por isso que é muito semelhante às culturas tanto dos egípcios quanto que falam que são quem ainda detém a cultura pré-diluviana, a cultura que existia antes do dilúvio, o tal do mito de Atlantes, por isso que eles se identificam tanto com Atlantes, porque na verdade é o que? É um mundo pré-diluviano, que houve um juízo, a gente lê na Bíblia, o que? Foi o dilúvio, né? Por quê? Porque era corrompida, era completamente corrompida aquela sociedade, moralmente, espiritualmente, ou primeiro espiritualmente, moralmente e fisicamente também houve, né, corrupção genética.
Jesus fala em Mateus 24, os últimos dias serão iguais aos dias de Noé. Vai voltar a ser como era antes do primeiro juízo. No próximo juízo que vai ver, no juízo final agora, que vai ser com fogo, não vai ser com água, como foi, né, no primeiro juízo, ele fala, né, vai crescer de forma meio que exponencial a corrupção do homem e vai chegar inclusive na corrupção física. A gente já está vendo toda a questão manipulação genética, DNA, né, isso que eu sempre fico pegando as matérias nos vídeos que eu faço, né, para a gente ver a aceleração desse processo. Mas, então, isso é muito antigo, pessoal, né? A cultura egípcia, por exemplo, preservou muito do culto, né, dessa cultura pré-diluviana, tá? Então, aí você vê ao longo do tempo porque você vai em capitais do mundo, você tem obeliscos egípcios. Nova York, você tem obelisco egípcio, eles levaram para Nova York, tem lá no Central Park. Você tem em Londres um obelisco egípcio, tá? Lá no, acho que é em Chelsea, se eu não me engano. Você tem obelisco em Paris. Você tem obelisco em Roma, em frente à Basílica de São Pedro. Você tem obelisco, que não é o egípcio, mas é um obelisco todo com medidas maçônicas, né? Em Washington. Você tem obelisco aqui em São Paulo. Tá? São marcos, pessoal, são marcos físicos e são espirituais também. Eles estão ali marcando, consagrando aquele lugar, tá? Então o que ele fala, e quando, principalmente esse símbolo, esse obelisco está acompanhado de um domo, você tem a representação física de um ato sexual. Você está gerando uma energia ali, né, constante. Então, por exemplo, em Washington, exatamente você tem isso. Você tem o Capitólio, que representa, né, arquitetonicamente, por isso que os maçons eram de quê? De pedreiros, né, de quem controla a arquitetura. A arquitetura, pessoal, é isso, são símbolos tridimensionais, tá? A arte da arquitetura, né, claro que você tem arquitetura que não necessariamente é simbólica, que simplesmente é estética, mas num sentido mais profundo, você, através da arquitetura, né, você consegue materializar, concretizar símbolos que têm uma ressonância tridimensional. Então aquilo está ressoando tridimensionalmente. Tá? Por isso que os maçons eram os construtores das catedrais, né, na Idade Média. Você incorporava naqueles edifícios, né, não só símbolos, mas ressonâncias através dos padrões, né, os padrões matemáticos ali. Então, nas 3 dimensões aquilo está ressoando, pessoal. Enfim, pode parecer loucura, mas a verdade é essa, tá? Por isso que eles escondem isso. Muitas vezes as pessoas, nossa, a pessoa vai viajar. Não, então eles iniciam as pessoas o quê? Eles vão iniciando as pessoas para elas entenderem que isso realmente existe, isso é verdade, tá? Então, ele fala assim, olha, de acordo com as ciências antigas, místicas e astronômicas, o homem, o homem como a raça humana, é salva por 3 forças, que são, né? Então, o calor produzido pelo Sol, né? Como o Sol ele é crucificado, né, na passagem, ele fala no Passover, porque segundo eles, né, pessoal, eles querem sempre descreditar o Evangelho, falar que o Evangelho, que a Bíblia não existe, Jesus não existiu, simplesmente são símbolos, é uma mitologia que representa os astros, tá? Por isso que eles usam sempre essa palavra aqui. Então ele fala, então é o calor produzido pelo Sol conforme o Sol é crucificado, né, na passagem. O segundo é o poder geracional, né, de gerar vida com os órgãos apropriados, né?
E, finalmente, através do poder regenerativo. Então você tem o é porque eu estou traduzindo em inglês, né? Então você tem geração, o poder geracional de gerar vida, e o poder regenerativo. Você bota o prefixo re, então é reviver, né? Restaurar. Então é o poder regenerativo do falos, que ele fala aqui, que é do sol ou do Christos, que ele fala o Cristo que os cristãos acreditam, que na verdade, ele, segundo eles, é o sentido que tem esse sentido espiritual quando propriamente entendido. Então, segundo eles, falam, não, o Jesus Cristo da Bíblia é simplesmente uma metáfora, ele nunca existiu, né? É uma historinha para contar para as pessoas ignorantes. Então que na verdade ele fala, não, a gente não está falando de que existiu um homem chamado Jesus, a gente está se referindo ao sol, tá? O sol que tem esse poder, né, que toda noite ele morre, ele ressuscita, né? Enfim, que tem o equinócio, tem o solstício, e que ele segundo eles, né, no inverno também o sol ele vai até o seu mínimo, né? E depois ele ressurge como o sol victórios, né? No dia 25 de dezembro. Enfim, toda essa baboseira, né? Vamos continuar aqui. Então, pessoal, muita coisa da doutrina aqui eu não vou ler para vocês, primeiro porque, né, o propósito aqui não é ficar promovendo esse tipo né, de cultura aqui para vocês, mas expor, né? Então quando tem coisas que eu marquei aqui exatamente que expõem eles, aí eu leio, né? Então a parte doutrinária eu estou pulando aqui, tá? Então ele fala assim, no começo da história humana, né, havia uma organização interna, né, na sociedade, uma aristocracia educada, tá? Que consistia de grupos de homens seletos, tá? De homens selecionados, que mantinham, né, os seus mistérios, os seus segredos, tá? Os ensinamentos arcanos, tá? Que eram escondidos da vista das pessoas vulgares, do que? Do povão, do gado, né? Segundo eles. E isso era feito para perpetuar esse conhecimento somente entre eles. Tá? Pessoal, e continua sendo assim até hoje. Tá? Por quê? Porque é uma forma de controlar, de poder, né? Controlar a informação. E geralmente essas pessoas que são promovidas, né, eles organizam, e não é de agora, há muito tempo, a sociedade para que eles estejam nas posições de poder. De vez em quando pode acontecer, né, um processo que alguém que não participe desse sistema chega ao poder, mas não demora muito, né? Muitas vezes ou eles matam essa pessoa, quem não quer participar, né? Matam presidentes ou matam reis, né? Matavam reis e agora, né, mais recentemente, presidentes, ou simplesmente eles esperam um tempo do termo ali para que o cara saia e que eles botam alguém de novo no poder que eles controlam. Então ele fala aqui, olha, o profano, né, que é o termo geralmente usado para o gado vulgar, ele usa a palavra aqui herd, né, que é o rebanho. Então ele está falando aqui, olha a linguagem, pessoal. Então a gente entende de onde que vem esses termos que agora são normalizados na mídia, né? Quem que chama a população de gado? Quem que chama a classe média de gado? Eles, a elite, porque eles novamente se veem como uma classe superior, separada. Por isso que eles odeiam a classe média,
Por isso que eles odeiam empreendedorismo, que na verdade você não dependa deles, porque eles constroem um Estado da forma que o quê? Que as pessoas dependam deles. Eles querem criar né, uma realidade, né, uma sociedade, uma economia que as pessoas fiquem dependentes deles, né, como era no feudalismo. Por isso que é o neofeudalismo, né, que eles estão implementando agora. A gente está vivendo exatamente a implementação desse novo feudalismo aí. Então, olha o que ele fala. Então, para o profano, né, para esse rebanho vulgar, né, ignorante, por causa da sua falta de iniciativa e de desejo do coração. Então, além dele chamar o povo de ignorante, ele fala, não, e bota a culpa no próprio povo, né? Tudo bem, tem uma parcela realmente da população que gosta de ser escravo, né, pessoal? Né? Como a gente lê na Bíblia, né, quando o povo judeu, né, o povo de Israel foi libertado ali da escravidão, né, por Moisés, e a primeira coisa que eles fizeram ali no deserto era falar, não, a gente quer voltar para a escravidão, a gente não quer ter que crescer, a gente não quer ter que lutar, né, a gente prefere ser escravo, e receber migalha do Estado, ali, migalha do faraó, migalha de um totalitário, né, receber cervejinha e picanha, quando na verdade nem isso vai receber, né. Então, infelizmente, e também, pessoal, por que essa classe ela não quer educar esse povo? Ela não quer emancipar esse povo, ela quer exatamente que esse povo permaneça ignorante. Porque um povo ignorante é facilmente dominado, né, pessoal? É o tal do curral eleitoral, né? Você acha que eles querem educar, promover? Se quisessem, pessoal, né? Nosso Brasil já seria diferente há muitos anos, né? Se realmente Nordeste seria diferente há muito tempo. Não é falta de vontade. Não é, não, a gente não consegue, não é isso. É proposital. Vamos manter o povo ignorante propositalmente. Né? E ele continua aqui, então, né, esse povo, ele fica, né, assim, perdido quando eles são deparados com os estudantes arcanos, com quem, vamos dizer, com quem está por dentro, com quem tem a informação, e fala que esse povo vulgar, esse povo ignorante, olha para eles com veneração, veneram. E muitos dos políticos, pessoal, hoje, exatamente é gente que faz parte desse sistema. Não necessariamente político, também tem influenciadores, tem gente da classe artística, tem gente, né? E que ele fala que o povo a venera, adora, olha como, né? É verdade, né, pessoal? Mas eles fazem isso propositalmente, o quê? E fizeram ao longo da história, pessoal. Maquiavel, quando a gente lê, né, os escritos de Maquiavel, né, para os Médici, é exatamente assim, como que a gente controla o povo, como que a gente controla essa massa, como que a minoria domina sobre a massa. Essa é a história da humanidade, pessoal. Tá? Então ele continua falando assim, nessas iniciações simbólicas e cerimoniais, os participantes representam os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. E cada ator não no sentido de ator profissional, mas de pessoa que está representando, né, nesse cerimonial, é a personificação de uma dessas legendárias figuras ou desses corpos celestiais, né, que fazem parte, né, da imitação, né, das ações e da fala de cada luminário peculiar, né, luminário assim, cada planeta, né, cada estrela, ou de figura que pertence a essa parte. Então não são às vezes só planetas, mas às vezes são constelações também, tá? Então, só traduzir para vocês, basicamente ele está falando o quê? Que nos rituais deles, né, muitas vezes eles fazem os rituais onde, né, pessoas estão representando esses astros, né, e constelações que para eles
astros, pessoal, representam entidades, né? Os planetas, eles têm uma mônada, eles têm uma inteligência, eles são, né, arcanjos, tá? Por isso toda a questão da astrologia, deles acreditarem na interferência, né, dos astros sobre, né, as pessoas. Fazer uma ressalva aqui interessante que para os judeus, né, eles falam que isso é para os gentios, que eles não acreditam. Eles falam que, né, que o Mazarot, né, que é a palavra em hebraico para constelação, não tem poder sobre eles. Fala que, por quê? Porque eles falam, não, quem tem poder sobre nós é Deus, que criou tudo, que criou os planetas. É isso, eles falam, isso é coisa de gentio, né, de grego, de romano, né, de babilônico, né, de sumério. Né, eles falam, não, isso não tem influência sobre nós. Né. Da mesma coisa como, né, um cristão fala, não, isso não tem influência sobre mim, quem tem influência é Deus e o Espírito Santo. Né. Mas enfim, então ele continua aqui falando assim, nesse processo, né, nesse processo da passagem do tempo, isso exerce, né, desculpa, peças eram escritas e atuadas em público, tá? Então, na Grécia Antiga, por exemplo, em Roma, eles falavam assim, uma forma de doutrinar, de condicionar, era basicamente uma programação preditiva de que hoje a gente recebe através da mídia, de filmes, de seriado. Antigamente isso era feito através do quê? Do teatro, porque, né, era a mídia da época, né? Você não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, então era feito o quê? Ao vivo, na ágora, né? No teatro grego. Era uma cerimônia religiosa, pessoal, tá? Mas o que? Então eles, basicamente, eles não mostravam tudo o que era feito fechado para a elite, mas eles pegavam elementos disso, traduziam isso em peça de teatro, né? E representavam, faziam essas peças publicamente para já ir condicionando a população, né, a aceitar, né, essa doutrina deles. Tá? Então ele fala, da mesma forma como mais tarde, né, aqui na Idade Média, peças itinerantes, elas serviam para ensinar história, né, e os acontecimentos para o público. Então, né, aí você tinha a época dos ministréis, né, isso ele já está fazendo um salto aqui. Então você tem toda a Idade Clássica, né, na verdade isso até remonta à Idade do Bronze, né, até um pouco, né, o Paleolítico, você tem isso, depois, né, o Neolítico, depois você tem né, na cultura, né, agrícola, você tem, né, na cultura clássica, você tem e depois na Idade Média também, tá? Baixa, alta Idade Média, a mesma coisa. Né? Só que já na Idade Média aí você tinha esses ministréis, esses, né, saltimbancos, essa trupe itinerante que chegava, né, muitas vezes num lugar, né, num feudo, num pequeno burgo e reproduzia também, né, essas peças, esses ensinamentos em forma de teatro. É uma forma lúdica, mas não, está passando informação, está passando doutrinamento, tá? E isso acontece hoje, pessoal, da mesma forma, só que através das telas, né? Através de desenho animado para as crianças, através de música, através de filme, de seriado, mesmo em doutrinamento, né? Continua aqui. E esse método é seguido até os dias de hoje através do drama e da ópera, tá? Para vamos dizer, a educação e o entretenimento das massas, mas também com o propósito de ensinar verdades na forma que possa ser, vamos dizer, consumida como
uma alegoria divertida, tá? Você está entendendo? Então a estratégia é a mesma. Através de ópera, ele cita aqui, sim, né? Claro que poucas pessoas veem ópera, mas hoje em dia, mas né, durante toda a Idade Média e Renascença, né, Iluminismo, tudo, por exemplo, Mozart era maçom. Então a flauta mágica do Mozart é maçônico, pessoal, é uma peça maçônica, cheio de elementos maçônicos, tá? Eu fui no Museu do Mozart lá em Viena, eu tirei foto ali, acho que eu tenho no meu Instagram, do avental maçônico dele, tá? Então é isso. Eles embutiam em obras de arte, né? Por exemplo, Fausto, do Goethe, mesma coisa, né? Eu, inclusive, cito aqui no Aurora, né? Eu propositalmente botei ali uma cena que se passa na ópera e a ópera que eles estão vendo é Fausto. Que é uma história maçônica. Então, muitas vezes, o que eles fazem? Ele tá dizendo aqui exatamente o que eles fazem. Para o quê? Para a massa vulgar, para o povão, né? Para os idiotas, né? Que segundo eles odeiam, né? Eles querem, inclusive, reduzir a gente, né? Reduzir o povo, quem não é eleito, né? Como que eles doutrinam, pessoal? Então, eles contam histórias. Eles falam, olha exatamente o que ele fala aqui, alegorias divertidas, o quê? Mas que estão o quê? Estão doutrinando. A pessoa está, eu vou assistir aqui o filme eu vou me divertir, o filme do super-herói, do Endgame para me divertir, sem saber que ali tem todo um conceito escatológico. Por exemplo, eu peguei do Endgame, porque realmente o Endgame lá da Marvel tem, né? Thanos é o deus bíblico, né? Ah, não, é malvado. Então já toda uma geração já começa a ver, né, e, obviamente que eles colocam esse Deus, já colocam, né? Eu fiz um vídeo aqui na época quando saiu, né? A questão do arrebatamento, né? Mas já o que? Já condicionando ao contrário, tá? Então ele fala aqui, olha, essas representações simbólicas, né? São, né? Que mostram, representam os mistérios para as massas, foram usados pelos líderes como exemplos de cerimônias ou formas de cerimônias. Hoje, esses são os rituais, né, para a iniciação simbólica de várias sociedades secretas. Tá? Claro que aqui ele continua, né, falando mal do cristianismo, né, que eu nem vou ler para vocês. Aqui ele fala assim, olha, então, para os antigos, Baco, né, da onde vem bacanal, né, que era o ritual do Baco, né, que é a mesma coisa do Dionísio na cultura grega, é Baco na cultura romana, né, é o espírito do vinho, tá, que era o doador da vida. Então ele fala na teogonia cristã é representativo do Espírito Santo, né, o Espírito que é ele sendo misticamente interpretado como a vida da alma, o espírito, tá? Então, para eles aqui, né, a consciência do homem, ela é cristificada, ela passa pelo processo do novo nascimento, conforme você passa pelo novo nascimento maçônico, que é igual a bacanalha, né? Ao bacanal, onde o teu Cristo interno é despertado ou desperto. Então, de novo, né, pessoal, o que eles fazem é pegar o cristianismo, pegar a Bíblia e distorcer, tá? Inclusive aqui ele cita, pessoal, ele cita versículo, tá? Ele cita João 1,12, ele cita João 15,5, mas ele nunca fala Jesus Cristo, ele sempre fala o Nazareno, né? O Nazareno. Então ele fala aqui, olha assim, essas coisas são lugar comum para os modernos, né, para as pessoas dos dias de hoje, né,
pessoas que não dão nenhuma consideração a essas coisas, ele fala, mas o tempo virá, olha, presta atenção, mas virá o tempo, ou chegará o tempo, né? E que não está muito distante, aonde comida se tornará a coisa mais importante na vida. Ela será a coisa mais escassa, tá? Na terra e a coisa mais difícil de se obter. Quando esse tempo chegar, a mente do homem irá novamente retornar para a agricultura, para a mais antiga das ocupações, e ela será respeitada pelo que ela é, né? Um autor do nome que nós não podemos dizer, ele previu isso, tá? Pessoal, ele escreveu esse livro em 1951, tá? Mas o propósito, pessoal, de reconstruir a sociedade não é de agora, não é no Build Back Better agora, não é o novo grande reset agora do Fórum Econômico Mundial. Isso é antigo, pessoal. Então, ele já falando, olha, não vai demorar muito, está chegando o tempo onde comida vai se tornar a coisa mais escassa. E a Bíblia diz isso, pessoal. Apocalipse fala isso literalmente. Jesus, nos evangelhos, quando ele fala dos últimos dias, fala, vai haver fome, né? Além dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ser fome, né? A Bíblia fala que, eu não lembro agora o versículo exatamente, mas fala que é como se assim, sabe, um punhado de farinha vai custar o salário de um mês. E o que a gente está vendo, toda essa crise mundial forjada, né, essa crise toda mundial do que a gente está vivendo, né, feita propositalmente, é para exatamente gerar fome, pessoal. Tá? As pessoas na Europa agora nesse inverno já estão se preparando para passar fome e frio. Aqui ele fala assim, olha, no livro dos antigos, né, que não é a Bíblia, a astronomia é a mais antiga registrada. As pirâmides do Egito foram construídas bem após esses hieroglifos terem se tornado os textos das nações. Explorando as ruínas de Palmira, que fica na Síria, né, que inclusive é um portal de Baal, que eles, né, eu dei essa notícia aí, que eu não me engano se foi em 2020, eles fizeram uma impressão em 3D, né, do antigo portal mesmo de Baal, né, e levaram isso para várias cidades da Europa, inclusive para Nova York também, fizeram um tour. Daí você fala, qual que é o propósito de gastar um dinheirão? Porque, de novo, pessoal, eles trabalham, eles sabem o que símbolos representam, eles trabalham de forma oculta, eles sabem o que isso representa no mundo espiritual. Então você fala, qual que é o propósito, né? Provavelmente você talvez não tivesse ouvido falar disso, de os caras gastarem uma fortuna em fazer uma reconstrução em 3D, na mesma escala, na escala real, desse portal de Baal, né, desse demônio pagão, né? Para levar isso em vários pontos do mundo, né? E colocar ali em praça pública. Isso é ritual, pessoal. Isso é ritual público que as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Estão passando ali. Não. Você está, de forma ritualística, demarcando essas localidades espiritualmente. Então ele fala aqui, então, explorando as ruínas de Palmira, de Nínive ou de Tebas, né? E em desenterrar, né? Assim, vamos dizer, o silêncio, e tirar do silêncio, né? Os habitantes das pirâmides e de outros lugares
de lugares enterrados, né, de lugares que houve, vamos dizer, um enterro cerimonial, né, tanto no Egito quanto na Síria, né, e através de traduzir os textos, né, encontrados, nós voltamos no tempo até o início dos legendários 12 iniciados da Atlântida, tá? Que primeiramente chegaram ao Egito. E após o Egito, né, eles foram para outras partes do mundo, tá? E conquistaram diversas nações e enriqueceram seus cofres com os seus tributos. Tá? Então, pessoal, aqui, para eles, por isso que é a tal da coisa, outro dos fatores de pegar e botar esses temas num filme de ação, ou numa história em quadrinho, é tornar isso ficção. Quando você pega uma verdade e você apresenta para a população como ficção, o primeiro contato da pessoa com essa verdade vai ser o quê? Com uma obra de ficção. Então, toda vez que você agora for tentar trazer esse assunto para as pessoas, o registro inicial que ela teve é que aquilo é ficção. Então ela vai achar, não, isso é filme, isso é história da carochinha, isso não existe. Né? Ah, Atlântida, isso é ficção. Mas para eles é história, pessoal. Então é uma forma de esconder isso de forma... tal da coisa, né? O melhor esconderijo é a céu aberto. É você esconder uma verdade a olhos públicos, né? Então, é a melhor forma de esconder. Né? Então, para eles é o que é a verdade. Então ele fala assim, olha, aqui nós fomos escavando, né? E por isso que muitos departamentos de arqueologia, por exemplo, nos Estados Unidos, é o Smithsonian que cuida de tudo, né? Que é o quê? Fundado por maçons. Tá lá em Washington. Então, né, você tem relatos de jornal, por exemplo, do século XIX, nos Estados Unidos, na época da mineração, da corrida do ouro, que os caras descobriam, por exemplo, né, um esqueleto ali de grande estatura, de um gigante, né, que é a tal questão do Nefilim, e tem matéria no jornal, pessoal. E aí o que o Smithsonian fazia? Ia lá, comprava já o lugar, já proibia, já fechava aquele lugar, tirava de circulação a matéria do jornal. Assim você controla a história. Né? Assim você controla o que a população, o que a massa vulgar para eles, né? O que o gado sabe. Né? Então, olha o que ele está falando aqui. Então a gente volta no passado, a gente chega na documentação, nos registros, né? E mostra onde, né, esses 12 iniciados da Atlântida eles chegaram no Egito. Então, vamos remontar, né, o que Platão fala. Então, um dos maiores filósofos que é ensinado em tudo quanto é faculdade, universidade, né? Ele fala sobre a Atlântida, pessoal. Tá? Ele fala abertamente sobre a Atlântida. Né? Então, basicamente, quando teve, né, o desastre de Atlântida, quando essa sociedade tecnológica, né, avançada tecnologicamente, quando houve um juízo, que a Bíblia relata isso como dilúvio, houve uma diáspora, né, o povo fugiu. Né? Então, parte desse povo foi o quê? Imagina Atlântida, né, meio que no meio do continente, do meio onde existe o Oceano Atlântico hoje. Não é à toa que tem a mesma terminologia, o Atla. Né? Por isso que quando você vai, eu fui para o México, né, fiz vídeos para vocês, é tudo o tlá, é toda essa linguagem. Né? Eles preservaram parte da cultura atlântida, fazem pirâmides, têm hieroglifos, fazem sacrifícios, da mesma forma que a cultura egípcia também faz pirâmides, tem hieroglifo, faz sacrifício. É muito parecido. Então, né, se imagina, se você tem aqui no meio do oceano, né, essa civilização,
E tem gente que foge para um lado, tem gente que foge para o outro, né? Tem gente que fugiu para o oeste, tem gente que fugiu para o leste, tá? Então, né? E fundaram quem foi do oceano, quem foi para o oeste, para o leste, fundou o Egito, e quem foi para o oeste fundou essas culturas, né? Inca, na verdade até antes, anterior, tem a pré-incaica, né? Toutélmica, mas asteca, né? Maia, enfim. Vamos retornar aqui. Eu estou pulando muito, pessoal, porque grande parte do texto ele usa para o quê? Atacar o cristianismo, descreditar o cristianismo, tá? Então, né, não quero falar isso aqui para vocês. Mas ele continua falando assim: então, com essa chave, nós somos capazes de entender que, que não foi o mundo, que o mundo não foi criado para todos os homens por Deus ou por deuses, né? Mais ou menos 6.000 anos atrás, mas que os hebreus, né, como o começo de uma nação, e que o Deus dos hebreus, né, que era o Deus da sua nação, não é o verdadeiro Deus, mas que Jeová era o Deus do seu povo, né, e que em momentos era citado, né, e que na verdade era um Deus preconceituoso, que ele lutava pelos hebreus e para dar posses ao seu povo, né? Para, vamos dizer, dar riquezas para o seu povo. Então, nós também vemos que os hebreus, eles na verdade eram um povo pagão, acreditando que o seu Deus era um Deus diferente, né? Que era um Deus especial, Jeová, que em muitas instâncias, né, era favorável a eles, mas que era um Deus destruidor, tá? Então, pessoal, essa é a visão maçônica sobre a Bíblia, tá? Então, para eles, fala assim, não, esse livro, né, é um livro do Deus dos judeus, da mesma forma que os egípcios tinham os deuses deles e os assírios tinham os deuses deles, cada etnia, ou cada tribo, cada povo cultuava uma entidade espiritual, um deus, e que os hebreus adoravam simplesmente mais um deus, mas não o Deus criador, tá? E que para eles, aí no Novo Testamento é simplesmente isso, uma representação, né, de Jesus, que não existiu como um homem histórico, mas é simplesmente uma representação do processo do Sol, né, conforme ao longo do ano do Sol no céu. Tá? Então, pessoal, o que isso tem a ver com a Bíblia? Quando a gente lê, né, Gênesis 10, realmente, né, depois da Torre de Babel, Deus ele divide, né, o povo e depois ele divide entre os povos, tá? Entre 70 povos, com que cada povo deveria ser, aí eu acho que é Gênesis 28, se não me engano. Enfim, depois eu falo direitinho para vocês, mas que cada povo deveria ser, vamos dizer, cuidado por um anjo, né? Só que esses anjos também se rebelaram, pessoal, e começaram a pedir adoração.
Mas ele mesmo fala que assim, não, então desses povos, o povo judeu é de minha propriedade, né? Depois eu olho direitinho para vocês onde está isso aí. Não sei se é Deuteronômio 38, 28, talvez. Eu não lembro agora exatamente onde está, pessoal, mas enfim. Então, realmente, né, quando a gente lembra em Daniel, quando Daniel está jejuando, né, nos 21 dias, e daí Gabriel aparece para ele e fala assim, olha, eu já tinha ouvido quando você estava começando a orar, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. E daí Miguel teve que intervir para que eu pudesse vir aqui. Então, existe uma territorialidade espiritual, né? Mas que agora, no tempo da igreja, pessoal, a gente tem autoridade sobre isso, né? Isso era no Velho Testamento. Agora, né, Jesus já, né, tomou a chave da morte do inferno, já levou, né, levou cativo o cativeiro. E a igreja tem autoridade espiritual, né? Jesus falou, né, em meu nome expulsarão demônios, né? Pegarão serpentes, e não, né? Então, assim, a gente tem essa autoridade espiritual, tá? Mas só para a gente entender que existe, pessoal, uma guerra espiritual, existe uma geografia espiritual, tá? E para eles, novamente, né, ligado, se a gente for não só os maçons, mas se a gente for um pouco mais ligar com os gnósticos, né, aquela coisa de que então o Deus bíblico ele é o demiurgo, ele é o Deus mau que prende a um homem, né? Eu já falei aqui várias vezes. E que então que Lúcifer é o princípio prometeico, que o que de Prometeus que rouba a ciência, rouba o conhecimento secreto dos deuses para dar para o homem se emancipar e o homem poder ser Deus, né? Isso também remonta a Gênesis 3, né? Qual que foi como que a serpente tentou Eva, falou: se você comer dessa árvore do conhecimento, seus olhos vão se abrir, você não vai morrer, né? Você vai ser imortal, você vai ser igual Deus, né? Foi esse papinho. E então, e a ciência, pessoal, né? O conhecimento é a mesma coisa da onde é o mesmo princípio, é o princípio que de dominar a matéria aqui. Então, tecnologia e ciência, por isso que vem do mesmo lugar, pessoal, né? Lembra, o Arthur C. Clarke falava, tecnologia é magia é tecnologia que ainda não foi entendida, né? Então ele continua falando assim, olha só que interessante, né? Se nós nos lembrarmos que Deus em nós é a testemunha de tudo o que nós pensamos e fazemos, né, nós podemos parar de pecar, né? E Deus, então, ele irá habitar em nós de forma incessante. Então, olha só, pessoal, ele fala assim, a gente vai ter salvação, basicamente você vai deixar de pecar simplesmente se você lembrar que Deus está dentro de você, tá? Você não precisa de arrependimento, você não precisa aceitar Jesus, tá? Não, é simplesmente, não, Deus está dentro de mim, né? Então, pronto, eu posso, na verdade, eu estou justificado, né? Não tem arrependimento, não tem transformação, não tem metanoia, né? Não tem santificação, né? A gente vai acabar hoje o livro aqui. Então ele fala aqui, olha, Baal, em muitas variações, era o deus dos caldeus, né? Era o Shemosh dos amorreus. Na Bíblia, né? Quando lida corretamente, olha o que ele fala, né? Baal, Adonis, Shemosh, On e Elohim são
iguaizinhos, né? E não fala iguaizinhos, outro que está traduzindo, ele fala que são iguais a Jeová. Tá? Então é isso, pessoal. Ele está, de novo, equiparando o Deus bíblico a demônios, né? A Baal, a Shemosh, né? On, enfim. Tá? Ele fala que nós bem sabemos também que partes do nosso país que previamente tinha água potável, né, tinha suprimento de água potável, hoje praticamente está sem. Isso tem se dado, né, em porções limitadas, em partes limitadas do mundo, e é provável que, né, com o aumento da população, e com o seu constante uso e abuso dos recursos naturais, né, com o tempo, né, não, e também que o Sol ele terá, vamos dizer, ele irá agir de forma a queimar, né, ou extinguir a vida. Pessoal, olha só, eles conhecem a Bíblia. A Bíblia diz, pessoal, que o Sol se aquecerá diversas vezes e que as pessoas vão pedir a morte. Está na Bíblia. E aqui ele tá, mas só olha o que ele fala, né? O que a gente está ouvindo? Controle, pegada de carbono, né? Recurso natural. Isso é o quê? De novo, tudo forma para criar um controle de consumo mundial, né? Do tal do grande reset, para controlar o que você come, a produção, né? Controlar, na verdade, quem pode reproduzir, quem não pode, porque se afinal de contas você está limitado, como que você vai formar uma família se você não consegue, né, ganhar dinheiro suficiente para ter uma família, né? Então ele continua falando assim, olha, as antigas profecias têm, vamos dizer, um caminho, têm uma forma de serem cumpridas e elas se baseiam na tolice humana. Nós destruímos as nossas florestas sem replantarmos elas. Essas florestas são a fonte de muitos rios, né, e muitas nascentes que seguem para os rios e que servem de suprimento de água. Conforme as florestas são derrubadas e as fontes secam, também secam os rios e o suprimento né, e a fonte de suprimento. Ele fala, e o homem, não Deus, é o autor da sua própria destruição. Não, pessoal, Deus vai julgar o homem, né? Mas olha aqui, pessoal, isso é de 1951. Então, qual era a cartilha? Já vinha aqui da maçônica. Qual é a cartilha que a gente está vendo agora propagada pelo Fórum Econômico Mundial, pela ONU, né? Por várias organizações? É a mesma. É o quê? É o aumento da população. Né? Eles viajam de jatinho particular. Agora vocês não podem viajar. A gente tem que restringir turismo. Para que esse povo, né, viajando, tirando férias, consumindo? Né? Não, 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 não. Vocês vão ter que comer inseto, né? Porque a gente inventou aí uma coisa que o pum da vaca destrói o planeta. Então, não, por quê? Porque na verdade é o quê? Reduzir proteína, né? Vamos dar inseto, vamos o quê, pessoal? É um genocídio a longo prazo, pessoal, né? Vamos criar uma cultura onde os jovens estão tão confusos a respeito da sua do seu sexo, da sua, né? Eu ia falar sexologia, não, que eles não vão reproduzir.
a gente já, né, reduz aí, não tem a próxima geração. Tá? Isso é o que eles querem, pessoal. Essa é a mentalidade deles. Tá? E aí que ele fala, né? Para encerrar, ele fala assim: a ordem ou a religião dos céus. Né? Então ele fala assim: através dos símbolos, o homem conscientemente ou inconscientemente vive, anda, né, e tem o seu ser, vamos dizer assim. Através do quê? Dos símbolos. As idades, nas eras, né, ele fala, aquelas eras, né, então elas são, vamos dizer, elas são relembradas como as eras mais nobres, aonde o reconhecimento simbólico ele era válido, ele valia e ele significava a coisa mais preciosa. Tá? Por isso que a linguagem simbólica, pessoal, é muito séria. Eles se comunicam por símbolos. Tá? Na própria mídia, através de capas de revistas, né, que as pessoas não leem, elas veem e elas não entendem. Né? E eles estão se comunicando entre eles. Tá? Então ele fala aqui, olha, não existe nenhuma possibilidade de entendimento de simbologia, de mito, de alegoria, de lenda ou dos antigos dramas, né, e dos antigos escritos que, por exemplo, vieram da Bíblia ou da literatura sagrada, né, e da dramatização maçônica, sem começar com o início da criação e das 48 constelações que, vamos dizer, foram estabelecidas, né? E as suas correspondentes figuras desenhadas ao redor das constelações para os divinos ensinadores dos homens, ou os divinos professores dos homens. Quem são esses professores? Segundo o livro de Enoque, são os Nefelins, tá? Lembra? Pessoal, o livro de Enoque é apócrifo, mas não quer dizer que ele não sirva como material de pesquisa, até porque, né, Pedro, em 1 Pedro, cita os Nefelins, né, a gente tem Judas, cita os Nefelins e Gênesis, né, e na Bíblia também, né, enfim, a gente tem, tanto em Gênesis como depois, né, enfim, os Og, né, Golias, enfim. Então, esses professores divinos da humanidade, então quando a gente lê o livro de Enoque, ele fala o quê? Que exatamente os Watchers, né, os Nefilins, que ensinaram tecnologias para o homem. Por exemplo, tecnologia bélica, de fazer arma, mineração, né, astrologia e outras ciências ocultas, né, magia, necromancia, tudo isso foram esses seres, né, que se rebelaram contra Deus, né, e que começaram a ensinar o que não deveria ser ensinado, né, ao ser humano. Então ele fala que ele cita Origen, né, que era um historiador. Ele fala, o Origen declarava que no tempo de Enoque as constelações já haviam sido nomeadas e divididas. Olha aqui, Enoque, eu acabei de falar do livro de Enoque, né? Então, o livro de Jó, né, o mais oculto e mais antigo da Bíblia, fala da doce influência das Pleiades do cinturão de Órion, de Arturo, né, e seus filhos, de Leviatã, e da serpente do Mesarot, com as suas estações, né? Então, esse zodíaco solar, certamente que Jó não considerava como pagão, mas como pertencente à religião pagã. A astronomia era uma ciência avançada, se não a mais perfeita nos dias de Jó. Então, os
astrônomos modernos, os cientistas modernos, né, os astrônomos, eles não poderiam ter feito nada, ter adicionado nada a essa ciência. Ele está falando ao quê? A astrologia. Então, ao invés disso, eles que, vamos dizer, trouxeram confusão e frustração através das suas tentativas de medir, através de métodos modernos, né, as constelações. Então ele fala assim, apesar de Deus dizer, haja luz no firmamento dos céus e que haja uma divisão entre noite e dia e que eles sirvam como sinais para sinais e estações, né, para dias e para anos, apesar disso, nós, talvez pensando que nós sejamos mais sábios que o Criador desses sinais, nós rejeitamos eles como evidência, e como evidência de ignorância e como superstição. Então, na verdade, o que ele está defendendo aqui? Ele está defendendo, de novo, astrologia, né? O uso da astrologia como oráculo. Não, verdade, Deus coloca isso, mas o que? Para a gente ver, como Jesus fala, ver os sinais, tá? Não para, o que o meu mapa astral vai falar, né, pedir, entendeu? E tem gente que realmente adora os planetas, pessoal, cultua os planetas, né? Pauta a sua vida segundo o mapa astral, segundo os planetas, segundo a influência dos planetas e tal. O que Deus fala, né, e pra gente ver, e Jesus fala pra gente ver as estações, é pra gente entender que sim, por exemplo, né, o calendário judaico lunar, a questão, né, dos anos, né, do jubileu, né, das temporadas, isso serve para a gente marcar os tempos, pessoal. Tá? A gente ter, né, mas não é, em uma forma, a gente nunca adora a criatura como sendo criador, a gente nunca pode adorar os planetas, mesmo que você considere que os planetas são anjos, são logos, não, né? A gente adora sempre ao Deus Criador, né? E os planetas, isso pessoal, é você usar como um oráculo. Qual que é o problema do oráculo, né? Por que Deus proíbe qualquer tipo de misticismo, de oráculo? Porque você tá, primeiro você vai ser influenciado por demônios, tá? Por seres muito inteligentes, muito espertos, que vão falar, na verdade, vão te conduzir a uma coisa que eles querem que se reproduza na tua vida, né? Eu estou vendo aqui uma coisa no teu futuro que você tem que agir assim, não. Então eles querem conduzir a tua vida baseado em mentira, né? E outra coisa, a gente, pessoal, o nosso relacionamento com Deus é por fé. A gente não precisa saber o destino, o nosso destino está escrito aqui já, tá? Eu não preciso, né, eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Eu não preciso, amanhã o que eu faço? Não. É no teu relacionamento com Deus. Então eu oro, né? Eu tenho um trabalho, eu oro. Eu tenho um relacionamento, eu oro. Uma decisão, eu oro. Eu não vou lá numa cartomante, eu não vou lá num búzio, eu não vou lá numa numerologia, eu não vou na astrologia, eu não vou numa vidente. Não, para isso. Teu relacionamento é com fé. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Você não estabelece um relacionamento de fé com Deus se você está o tempo inteiro procurando subterfúgio. Né? E na verdade isso desagrada a Deus, na verdade isso é pecado, porque ao mesmo duas coisas. Primeiro que você, né, você está falando para Deus que você não acredita nele, você não está andando por fé. Segundo que você está ouvindo a voz do quê? De demônio. Você vai ouvir mentira, tua vida vai ser pautada por mentira. Mas, então, pessoal, é o que eles acreditam, tá? De novo, né? O livro é grande, eu peguei partes para pontuar exatamente, porque aqui muito ele entra em coisas esotéricas que não, né, não convém a gente falar aqui. Não vou fazer propaganda das tradições esotéricas maçônicas, né? Mas é só para ficar claro realmente que quando, não, né, a maçonaria, não, isso é tudo bobagem, a maçonaria são só amigos.
Não, quem acha disso é quem realmente não sabe o que se passa nos altos, né, nos altos graus da maçonaria. Porque os próprios maçons enganam os jovens maçons, né? Só que eu já peguei livro para vocês, tanto do Albert Pike, quanto esqueci o nome agora, pessoal. Daqui a pouco mas enfim, que eles falam literalmente isso. Não, a gente segura a informação. A gente só vai soltando a informação conforme você vai se comprometendo, conforme você vai subindo os degraus e cada grau, né? E cada grau tem uma ritualística, você vai se comprometendo espiritualmente. Aí a gente vai cada vez mais abrindo para você, né? Até chegar no final e para você entender que eles adoram Lúcifer, né? Que é o Deus desse mundo, né? E que isso, pessoal, se traduz mundialmente nessas instituições, nas pessoas que estão nas posições de poder, que são pessoas iniciadas, né? E que estão preparando, né, a chegada do anticristo. O fato é esse, né? É a tal da exteriorização da hierarquia, conforme diz a Alice Bale, né, do Lucifer Trust, né, do Lucius Trust, lá da ONU. Então eles estão ativamente preparando a chegada do que eles chamam do Cristo cósmico, que na verdade é o anticristo, né? Então a gente está nessa implementação desse sistema, né? Para isso você tem que ter o quê? Você tem que destruir o sistema atual e construir um novo sistema de vigilância, né? De todo mundo, como a Bíblia diz em Apocalipse 13, todo mundo só vai poder comprar e vender se estiver dentro desse sistema, né? E para estar dentro desse sistema vai ter que aceitar a tal da marca, né? Então, pessoal, de novo, né? As coisas estão claras, né? Estão claras para... E como ele mesmo fala, né? A gente não deixa as verdades, a gente mostra isso para o ignorante através de... A gente vai condicionando, a gente vai doutrinando, né? O que é verdade a gente chama de fake news, ou a gente apresenta isso como ficção, né? Ou a gente ridiculariza, e aquilo que a gente quer ensinar, a gente quer conduzir a população, a gente doutrina, a gente, né, apresenta como fato, inclusive cada vez mais como fato científico, né? Bom, então a gente encerra mais esse livro, né? Próximo livro vai ser Os Construtores de Impérios. Aí a gente vai pegar como a maçonaria, através de forma geopolítica, como a maçonaria foi trabalhando aí, né, através do Império Britânico, para criar o que a gente, esse governo global, né? Então é muito interessante. E é isso, pessoal. A gente encerra o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Para você que viu e que falou assim, caramba, eu estou entendendo agora que existe, de novo, né, dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Existe Deus, né, o mundo espiritual é real e eu preciso me arrepender e preciso ter minha salvação, que não conforme eles, não é simplesmente assim, Deus está em mim e pronto, eu não tenho pecado, eu estou beleza, né, e eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, né? A minha natureza é falha, eu tendo a errar e eu preciso de uma restauração da minha natureza, e isso só acontece quando eu reconheço minha necessidade, o meu pecado, eu peço perdão a Deus e eu recebo o Espírito Santo através do quê? De confessar Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Assim eu tenho um novo nascimento, né? E a minha vida é transformada. Então eu quero te convidar exatamente a fazer essa oração comigo hoje, tá? Você que, né, que sentiu no teu coração, fala assim, não, eu quero ter certeza do lado que eu tô. Eu não tô, né, do lado do anticristo, eu tô do lado do Deus Criador, né? E eu não quero ser enganado, eu quero viver uma vida onde eu não sou chamado de gado, de vulgar, né, de massa, mas eu sou reconhecido por um Deus que morreu pela minha vida, né?
A Bíblia diz que ele deixa as 99 ovelhas para ir buscar aquela ovelha que está perdida. Então ele deu a vida por você, deu a vida por mim. E a gente precisa confessá-lo como o Senhor e Salvador da nossa vida para ter a vida eterna. Amém? Então, ora comigo, coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela salvação. Muito obrigado porque hoje eu entendi a minha necessidade de pedir perdão, Pai. Por isso eu peço a Ti perdão por todo o meu pecado, Senhor, por toda a rebeldia, Senhor, por toda a dureza do coração, por toda vez que eu me deixei ser usado, enganado, Pai. Eu peço a Ti perdão, Senhor. Obrigado porque conhecereis a verdade vos libertará. E a Tua verdade hoje me liberta, Senhor, desse cativeiro das trevas, Pai. Eu convido o Teu Espírito Santo a vir habitar dentro de mim, a vir curar as minhas emoções, Pai, curar, Pai, os meus sentimentos, Pai, restaurar o meu caráter, Pai, restaurar, Pai, me livrar de vícios, Senhor, me quebrar toda a dependência, Pai, química, Pai, toda a dependência sexual, Pai, venha restaurar, Pai, a minha identidade, Senhor. Que eu possa me ver, Senhor, como Teu filho, Senhor, ou como Tua filha, restaurado através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, eu Te confesso como meu único suficiente Senhor e Salvador. Obrigado pela salvação que Tu me dá hoje, Pai. Porque pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo Teu sangue derramado, esse sangue me purifica de todo o pecado. E assim eu posso novamente entrar na presença de Deus, justificado, purificado pelo Teu sangue, Jesus. Então hoje eu tenho comunhão com Deus pelo Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que hoje passa a habitar dentro de mim. Eu abro, Senhor. Eu Te dou, Pai, o primeiro lugar na minha vida, Senhor. Eu Te dou o trono da minha vida para que Tu reine, Senhor, e me conduza e me dirija, Senhor. Renove a minha mente, renove, Pai, os meus sentimentos, Pai. E a Tua vontade seja feita aqui na terra, na minha vida como é no céu, Pai. Seja feita a Tua vontade. E que, Pai, me conduz para o propósito que Tu tem para mim, Senhor. Obrigado, Pai, pelo propósito único que Tu tem para a minha vida. Seja feita a Tua vontade. E obrigado, Pai, que a alegria perfeita eu vou ter na realização dessa Tua vontade para mim. Eu Te louvo e Te agradeço. Eu peço, escreva o meu nome no livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. E a partir de hoje, Pai, dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito e me conduza, Pai, em todos os momentos. Seja feita a Tua vontade, Pai, na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia garante, né, que você é uma nova criatura, que o Espírito Santo de Deus agora habita em você, você é um com Deus. Amém? As coisas velhas já passaram, tudo aquilo que te acusava, toda aquela acusação que te envergonhava, todo pecado, isso foi perdoado, já foi pago por Jesus. Então agora você tem um novo caminhar. Amém? Você tem uma nova vida diante de você. E o que você precisa fazer agora é o que? É ter uma transformação da tua mente, né? O teu espírito agora foi renovado, agora é a tua mente que precisa ser purificada, é exatamente através da leitura bíblica, esse alimento espiritual diário que você precisa comer, se alimentar, para estar em comunhão com Deus e estar entendendo, né, todas essas coisas, tá? Então, compre uma Bíblia, passe a ler diariamente, passe a ter, né, fazer oração, né? Você tem que ter uma disciplina de oração. Eu falo disciplina, pode parecer uma coisa forçada, mas na verdade, pessoal, é tão prazeroso, né? Você está na presença de Deus, em comunhão com Deus, que te renova, que te dá paz, que te dá alegria. Amém? E, claro, você tem que estar numa igreja, que é o corpo de Cristo, que é, né, são todo mundo, são os filhos de Deus aqui na terra, tá? Em quem habita o Espírito Santo de Deus, né? Habita em mim, habita em você, então nós somos irmãos em Cristo. Você tem que estar, né, na congregação dos santos, né? Mas tem que ser uma igreja que pregue a Bíblia, que pregue, né? Tem falsa igreja por aí, pessoal, cuidado. Né? Tem igreja agora comunista, que tem igreja, né, LGBT, cuidado, pessoal. Né? Então, isso primeiro que é óbvio, né? Com certeza você não vai cair nessa cilada, mas algo mais sutil é você, por exemplo, quando você for visitar, pergunta, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Isso, pessoal, é essencial porque um culto, uma seita, eles negam exatamente que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, né? E ao negar isso, você nega o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tá? Então, se falarem, começar a falar, você agradece, porque vão tentar te engambelar, né? Agradece e busque uma igreja que crê, né, que crê exatamente no que é bíblico, que Jesus é 100% Deus e 100% homem.
Amém? Então é isso, pessoal. A gente encerra o nosso vídeo de hoje, né? Vou lembrar novamente aqui dos quadrinhos, tá? Pessoal, né? Muito tempo de trabalho para o que botar, né, nesse material aqui. Tudo isso que eu resumi, pessoal, anos e anos de pesquisa, tá? Para trazer de uma forma fácil de entender, divertida, esse material aqui para vocês, né, lerem, para vocês darem de presente, tá bom? Então entre em contato, vai ser muito legal falar com vocês e poder enviar com uma dedicatória, um autógrafo, tá bom? E novamente, não é pela Amazon, diretamente comigo, os links estão aqui embaixo, tá bom? Deus abençoe, uma excelente semana para vocês, até a próxima. Tchau.